Olá, meu irmão, olá, minha irmã que acompanha a este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou Frei Tiago Soares, franciscano, da província da Imaculada Conceição do Brasil. Província esta que se faz presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a razão deste vídeo consiste em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis, que são textos que figuram ou apontam um modo para seguir mais de perto a pessoa do Cristo pobre, humilde e crucificado. Caso você queira ter esse estudo desde o início, desde a primeira admoestação, basta acompanhar ou buscar os vídeos que estão dispostos neste canal. E hoje nós realizaremos um comentário, uma reflexão, com base na 11ª admoestação. Isto, com base na 11ª admoestação, que tem por título Ninguém se corrompa pelo mal do outro. E São Francisco de Assis comenta o seguinte: ao servo de Deus nada deve desagradar, a não ser o pecado. E se alguma pessoa pecar, seja qual for o modo, e por causa disto, e não por caridade, o servo de Deus se perturbar ou se irar, entesoura para si a culpa. Vive retamente e sem nada de próprio aquele servo de Deus que não se ira nem se perturba por qualquer coisa. E bem-aventurado quem nada retém para si, devolvendo a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois bem, depois deste contato com o texto, o Frei fará algumas observações para colher o tesouro que está escondido por detrás dessas palavras. E hoje eu vou fazer uso de uma colinha aqui para não me perder. E quero iniciar esta reflexão com vocês à luz de uma grande pergunta. Que pergunta é esta? O que é próprio do servo de Deus? Antes de respondê-la, que se faz necessário uma distinção. O servo, ele não é escravo, mas é alguém que serve os valores do reino de Deus, na liberdade. Portanto, este encontrou na vontade, na palavra de Deus, a razão da sua existência, pois nesta palavra ele tem a certeza que a vida só é possível na comunhão com Deus. A vida só é possível na força do amor que vem de Deus. A criação figura senão este amor-doação do Criador. Portanto, insisto, a vida só é possível na relação com o transcendente. Nesse sentido, só existe uma realidade capaz de provocar tristeza no coração do servo de Deus. E que realidade é esta, Frei? Esta realidade é o pecado. Por que o pecado? Pois o pecado, ele fere a paz sonhada por Deus. Ele fere a harmonia sonhada por Deus. E se fere esta harmonia, provoca ou traz consigo um triste fim chamado morte. A Sagrada Escritura afirma que o salário do pecado é a morte. A morte não faz parte do projeto de Deus. A morte é consequência direta do pecado. E o pecado é esta realidade que fere o projeto, a paz sonhada por Deus. Nesse sentido, o religioso, o servo ou serva de Deus, ele detesta o pecado justamente por conta disso, pois fere a paz, a harmonia sonhada por Deus. Entretanto, o servo ou serva de Deus, o religioso, ele ama o pecador. Tem uma grande diferença aqui. Nós amamos o pecador e detestamos o pecado. E por que somos capazes de amar o pecador? Se o nosso coração, esse espaço todo reservado para o encontro com o outro, se o nosso coração está cheio de Deus, o mesmo é a expressão da sua misericórdia. A misericórdia, ela tem o poder de curar o coração que foi ferido pelo pecado. Olha que bonito isso. A misericórdia, ela tem o poder de curar o coração que foi ferido pelo pecado. Logo, se eu sou servo de Deus, se eu tenho se a minha razão de existir e a minha alegria está na palavra de Deus, serei capaz de promover
o reencontro do pecador com o Criador. Por isso, me causa tristeza o pecado, porque o pecado afasta o meu irmão do Criador. E não quero ver o meu irmão distante do Criador. Antes, desejo a vida deste. E por que desejo? Pois o meu coração é todo de Deus. Esse espaço reservado para o transcendente. Não sei se você se recorda no início dessa reflexão, o Frei comentou, a vida só é possível na relação com o transcendente. Se eu estou na relação com o transcendente, logo procuro também partilhar da vida, partilhar daquilo que tenho, daquilo que recebi de Deus, com os meus irmãos, a fim de promover o projeto de Deus. Entretanto, se o pecado do meu irmão desperta a ira, me perturba ou me leva a ter um sentimento negativo, a que significa uma realidade um tanto preocupante. Significa que o meu coração foi vencido pelo mal. Ele deixa de ser esse espaço reservado para a morada de Deus, para a manifestação do transcendente, e transparece, senão o quê? Algo contrário à vontade de Deus. Se o meu coração for vencido pelo mal, eu não vou ter olhar de misericórdia para o outro, mas o meu olhar será de julgamento, um julgamento que concorre para a morte. Eu não sei se você se lembra daquela passagem na Sagrada Escritura, onde Jesus apresenta duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu vai orar a Deus da seguinte forma: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como este pecador. O publicano, por sua vez, vai rezar da seguinte maneira: ele sequer se atrevia a olhar para Deus, ele tinha tanta vergonha que nem olhava para os céus. Aquela oração de cabeça para baixa, mas ele vai dizer o seguinte: oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Nós bem sabemos que a oração que agradou a Deus é aquela que tem a sua razão de ser na misericórdia. Aquele que confia na misericórdia de Deus abre o seu coração para o encontro com o transcendente. Se o meu coração está cheio de Deus, serei capaz de ser sinal da misericórdia. Misericórdia esta que cura o coração que foi ferido pelo pecado. Agora, se o meu coração está distante de Deus, a falta do meu irmão, o pecado do meu irmão, vai me levar a um contravalor ao reino de Deus. Por quê? Ao invés de promover a vida deste, eu vou julgá-lo. E muitas vezes o meu julgamento afasta este semelhante da comunhão com o seu Criador. Logo, aquele que julga incorre ou comete um pecado maior. Queremos pedir a Deus, na sua infinita bondade, a graça de ter um coração reconciliado com o seu amor, para que diante das faltas, da minha própria falta e da falta do meu semelhante, eu tenha coragem de abusar desta boa medida que é a misericórdia, para promover a cura de um coração que foi ferido pelo pecado. Não mais julgar, mas eu quero amar o pecador. Amar o pecador significa possibilitar a ele este voltar para casa do Pai, voltar aos braços do Pai. Dizer para este meu irmão que ele não é caso perdido, mas na força do amor de Deus ele pode ser uma nova criatura. Peçamos a bênção de Deus, que Ele derrame as suas bênçãos no nosso coração, a fim de que este espaço possa ser morada do transcendente e ser sinal, expressão da misericórdia junto dos pecadores. Peçamos a Deus a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos ajude, nos fortaleça nessa nobre missão de promover os valores do reino de Deus, a fim de que toda a vida humana possa encontrar a paz no coração de Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Amém. Paz e bem.